E aí, meus amigos, todos já elevando o pensamento ao Criador, buscando essas boas energias. Vamos entrar no nosso trabalho com bastante tranquilidade, buscando aí a proteção dos nossos queridos irmãos espirituais, com as bênçãos do nosso Criador, do nosso Mestre Jesus, para que a gente possa ter o melhor entendimento dessa matéria, né? Tem aqui assuntos bastante interessantes, porque nós vamos entrar agora praticamente na base do Espiritismo. Até então nós estávamos falando sobre a busca do Kardec pela verdade, né? E agora ele começa a mostrar a base do Espiritismo, a base do conhecimento que foi trazido a ele pelos espíritos mais nobres. Então, vai ficar muito bacana, porque, embora ainda não entramos, né, na codificação por si só, ele já começa a dar uma pincelada naquilo que vai ser falado. E aqui, pessoal, é muito importante entender esses aspectos, porque deste momento aqui em diante nós vamos entrar numa viagem de imaginação para a gente começar a entender o quão pequeno ainda somos e o quão grande é o nosso Mestre Jesus, é o nosso Pai Celestial. Daqui, deste ponto, vai abrir ramificação para entendimentos sobre nós mesmos. Qual a nossa posição? Será que nós somos tudo isso mesmo, conforme algumas pessoas entendem? Será que somos o centro do universo? Será que Deus fez tudo isso só pra gente? Né? Somos os filhos preferidos de Deus? Aí aqui vocês vão começar a perceber que na casa de meu pai existem várias moradas, já dizia nosso Mestre Jesus. E que isso vai ser muito importante para que nós entendamos qual é a nossa finalidade na Terra. Mas ainda é só um começo. Aqui é só o começo. Para entender a nossa finalidade, a gente vai precisar estudar bem mais, né? Então, vamos lá. Já estamos com 6 pessoas assistindo. Importante a gente já começar então, com respeito aos demais também, que já estão aqui aguardando. Ok? Então vou fazer aquele truque que a gente costuma fazer, né? Vou mudar aqui o meu sisteminha e vocês vão ver o Livro dos Espíritos no fundo. Vou tentar aumentar um pouco a página aqui, tá? Para ficar mais fácil aqui a... Pessoal, sempre é importante ter o livro na mão, tá? Para quem não conhece, existe uma livraria espírita que ela é virtual, que ela chama ebookespírita.org. E-book é e-book, que é livro em inglês, né? ebookespírita.org. É uma dica bacana, porque lá existem centenas de livros espíritas. Estou tentando ajustar aqui, mas está passando. Existem centenas de livros espíritas nesse blog, que dá para baixar gratuitamente. Então, quem não tem o livro dos espíritos e outros livros também da codificação de Kardec, pode entrar lá e baixar. Sem falar também aí que tem as revistas espíritas, as 10 revistas, né? Que é de 1858 a 1868, né, que são muito importantes também. Ali tem explicações que são muito valiosas. E lá dá para baixar livro do Chico Xavier, livro de Leon Denis, né, que mais? Tem muitas pessoas, Pietro Baldi, são muitos autores sensacionais
e que edifica bastante a leitura de cada livro deles, tá? E o interessante tá com o livro do lado, ou até mesmo aberto na tela aí, para vocês fazerem as marcações também, porque esse tipo de livro, esse tipo de leitura tem que ser feito com o dedinho, né? Para você entender letra por letra, palavra por palavra, para ficar mais fácil. Boa noite, o Ralph entrou aí, bacana, fico feliz aqui, deixa eu descer no meu tablet aqui, que hoje eu tô chique. Hoje eu tô chique. Tá dando para enxergar bem aí, né, pessoal? Porque eu tô vendo aqui no meu tablet que falei, tá, parece que a, a imagem tá meio embaçadinha. Espero que esteja tudo bom para vocês aí com perfeição. Senão, no próximo vídeo eu diminuo a resolução para poder transmitir de maneira perfeita, né? Jean, valeu, Jean. Vamos assistindo aí então. Então, pessoal, quem puder baixar o livro, já baixa aí no e-book Espírita, ou deixa de ladinho aí o nome. Eu vou deixar depois aqui para vocês, vou até já colocar aqui no nosso sistema. Eu já baixo aqui, olha aqui, e-book espírita.org. Agora eu não sei se é .br, eu não lembro. Ah, é fácil, pessoal, olha só. Olha só que beleza, eu aqui boiando. É só subir a página, ele está lá em cima. Os créditos têm que ser deles, né? Obviamente, né? Vamos lá. Aqui, ó, ebookespírita.org. Pronto, fechou. É só olhar um pouquinho aí. E aí a gente já volta para o ponto onde a gente parou. Ó, vou deixar um tempinho para vocês copiarem. Beleza, copiado. ebookespírita.org, dá um print aí na tela e vamos começar a estudar, porque senão vamos aqui já 10 minutos praticamente conversando e vamos para a leitura, né? Já passou bastante, pessoal, olha só. Ó, quanta coisa a gente já estudou. A gente agora vai entrar nesse capítulo. Olha só quanta coisa a gente já estudou. Olha aqui, pronto. Vamos lá. Beleza, então, pessoal, estudamos então todos os caminhos que o Kardec tomou, tá, para poder chegar nessa questão relevante sobre o espiritismo, né? Para ele mostrou aí, né, para nós que ele teve dificuldades para poder até mesmo acreditar nessa nova ciência que surgia. Porque, querendo ou não é porque nós não vemos que não, né, deixa aí de ser ciência. É uma ciência, sim. É uma ciência universal, uma ciência cósmica. É uma religião universal e nós temos que ter orgulho de fazer parte da religião cósmica, que é universal, né, trazida aí pelos espíritos. Né? Porque isso daqui, pessoal, vocês têm que entender o seguinte. O espiritismo, ele é o nome, tá? A lei, ela é única e ela rege o universo inteiro. Então, da mesma forma que aqui nós temos a base e é chamada de espiritismo, em outros orbes pode ser bala juquinha, né, patati patatá, outros nomes, com todo respeito, claro, só para mostrar o quanto não importa o nome, né? Então, só para deixar claro aí que nós temos aí o privilégio de aprender sobre as leis universais. Então vamos lá. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. O que quer dizer isso, pessoal? Que existem espíritos que passaram as informações para o Kardec e que muitos deles, um exemplo, por exemplo, é ótimo. Um exemplo é Francisco de Assis, foi um dos espíritos que transmitiu algumas mensagens, né? E outros também, das quais não foi importante deixar o nome, justamente por questões editoriais, de direitos sobre imagem, sobre nome, essas coisas todas. E então ficou, naquela época mesmo, já retido algumas situações aí.
né? Então aqui o que quer dizer? Homens que já estiveram andando entre nós e que agora estariam passando mensagens. E da mesma forma também, alguns irmãos dos quais não precisaram pisar na terra, ou seja, encarnar, né? Tiveram alguns aí que não precisaram, vieram de outros orbes com as bênçãos de Jesus e de Deus apenas para transmitir as informações que a gente necessitava. Um grande favor e uma grande caridade à humanidade. Vamos lá então? Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. E aqui vocês vão começar a perceber, pessoal, que nós somos o mundo secundário, tá? A Terra não é o mundo principal. E vocês vão entender o que eu estou dizendo agora nas próximas linhas. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Aqui ele já mostra e começa a base. Logo na primeira questão, ele já vem falando do Pai, né? É o Criador, princípio de tudo. Então ele já começa assim: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E eu acrescentaria mais: onisciente, como ele falou, onipotente, onipresente. E aqui, pessoal, eu deixei até preparado, tá? Para depois a gente fazer uma leitura breve. Capítulo da Gênese, capítulo 2, que fala de Deus, tá? É muito interessante essa leitura, tá? Então, quando a gente chegar lá, na primeira pergunta, a gente vai voltar para cá. Tá ok? Então, vamos só discorrer isso aqui, porque se eu parar agora, a gente já vai entrar num assunto que vai estar atropelando, vai estar passando uma coisa na frente da outra. Então, a gente volta para o Livro dos Espíritos. Mas quem quiser já abrir o livro da Gênesis, baixar lá no e-book Espírita, já pode baixar e ler esse capítulo, que ele é sensacional. Aqui dá uma fagulha do que é Deus. E olha que é coisa pra caramba. E aí, buscar outras obras também que vão mostrar aí quão grande é o nosso Pai. Quão grande é o nosso Pai. Vocês não têm ideia. O Espiritismo ele dá uma porcentagem. E é muita coisa, é muita coisa. Vamos voltar pra lá então. Volta. Opa, voltou. Então lá. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Até que aqui está tudo bem, né, pessoal? Então, animados e inanimados, ou seja, pedra, Deus fez. Né? Tudo que é inanimado, animado, material e imaterial. Aquilo que a gente não vê, não é porque a gente não vê que não seja também matéria. Vocês vão entender lá um pouquinho na frente, e nós vamos começar a falar muito sobre o fluido cósmico universal, que é a base, é a energia, é o sopro divino que faz com que tudo exista, né? É a matéria-prima de tudo que nós vemos e até mesmo o que nós não vemos. Mas vai chegar um momento que a gente vai entender isso aí. Porque a matéria, essa matéria cósmica universal, que é o fluido cósmico, ele emana de Deus. Sem parar. É por meio dessa matéria, ou desse fluido, nessa energia cósmica, que se cria tudo. Então, Deus não para de criar, tá ok? Mas vamos rompendo aos pouquinhos. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo. E os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual. A gente entende aqui, né, no lugar de espírita, ou espiritual. Isto é, dos espíritos. O mundo espiritual, o espírita, é o mundo normal, primitivo, ou seja, princípio de tudo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, pessoal, fica tranquilo, viu? Se a Terra explodir um dia aí, tiver uma catástrofe, um cataclisma, nada muda, viu? A gente continua vivo. A gente só vai mudar de casa. Abandonado a gente não fica. Então, vamos perguntar, mas a falta da Terra influenciaria no mundo espiritual? Não, não influencia. Tá? No mundo espiritual não influencia. Poderia influenciar
na parte física, quando a gente fala de cosmo, Via Láctea, Sistema Solar, mas física, espiritualmente não muda nada, tá ok? Então por isso que a gente não pode temer o fim da Terra. E assim, a Terra um dia vai ter o seu fim, ou ter o seu momento estacionário, tá? Depois eu sugiro, né, inclusive eu sugiro para vocês depois procurarem os vídeos do Haroldo Dutra Dias, que ele fala sobre o Apocalipse, e ele fala sobre o planeta que foi avistado há 11 anos atrás, né, que é o planeta que o pessoal chama de aspas, né, que eu acho feio pra caramba, que é o planeta chupão. O Ramatiz chama de higienizador, que eu acho mais elegante. E lá vocês vão ter ideia do começo ao fim da existência terrena e todos os ciclos que a Terra vive, né? E que são ciclos que mudam o sistema na Terra, né? É um ciclo que ele chama de período escolar, né? Que são de 7.000 em 7.000 anos. Que é a troca de espíritos na Terra, né? Assim como aconteceu com a Terra há 7.000 anos com a vinda dos capelinos, né? E inclusive recepcionado pelo Mestre Jesus, todos esses espíritos que vieram de Capela. E eles vieram de Capela no momento em que o orbe deles esteve próximo do nosso por conta de um ciclo que existe, da mesma maneira que existe a translação, a rotação da Terra, a translação em volta do Sol. E aí, sistematicamente, acontece a mesma coisa com as galáxias, né? Os sistemas solares. E por um momento, lá no passado, há 7.000 anos atrás, esses orbes, as duas galáxias estiveram perto, e agora? Bom, enfim, ficaram pertinhos. E aí, o que aconteceu? Ficou mais fácil a transmutação a transposição de espíritos de lá para cá. E vai acontecer isso daqui, já está começando a acontecer, né? Mas ainda falta bastante tempo, que é a questão da regeneração. Estamos falando aí de 1.000 anos, mais ou menos. Dá tempo ainda, umas 10 encarnações a gente vai se preparando aí para não ser transferido, né? Para não mudar de escola. Vamos tentar continuar por aqui. Então por isso que a gente está aqui se espiritualizando. Mas assistam, é uns vídeos de 2 horas mais ou menos, mas assista, né, de pouquinho em pouquinho, se não aguentar, ou pega um final de semana, faz assiste o vídeo que vale muito a pena. Ali sim vocês vão ter mais noção ainda de como somos pequenos. Ok? Então vamos lá. O mundo corporal é secundário. Então nós já estamos aprendendo que o mundo espiritual é o primitivo, é o primeiro, é o mais importante. O nosso aqui é a escola, é transitório. Uma hora deixa de existir, e se deixar de existir não muda nada pra gente. É isso que a gente tem que entender. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir, olha lá, acabei de falar. Ou não ter mais existido. Ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espiritual. Ok? Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. É o que está acontecendo com a gente. Então, essa é a primeira parte da consolação. Nós somos eternos, somos espíritos eternos, espíritos imortais. E nós temos um invólucro material que morre, que tem um tempo útil, né? E esse tempo útil serve justamente para que nós possamos aprender a subir um pouquinho no nosso degrau evolutivo, para que nós possamos compartilhar de felicidade junto com espíritos de alta hierarquia, que já passaram pelo que a gente está passando, ou que a gente já passou, já foram ignorantes, já foram perversos, já foram ruins, fizeram um monte de bobagem, e nós estamos passando por essa fase que eles já passaram. Então, este é o momento
da gente começar a colocar a mão dentro da consciência e abrir o coração para as novas informações e tentar fazer a prática, né? Então, nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. Talvez eles que têm aí bilhões, milhares, milhões de anos, em algum momento da vida deles passaram pela mesma coisa que nós estamos passando, ou seja, a abertura da consciência, a recepção de novas informações para que nós possamos trazer para nós essas energias que podemos dizer vindas com mais facilidade pelo nosso Pai, né? A aceitação é um passo muito grande na evolução. Então, a partir do momento que a gente chega num estágio em que nós vamos recebendo informações, por exemplo, nós temos as informações mais primitivas na época de Moisés, quando ele trouxe lá os 10 mandamentos, foram feitas todos aqueles eventos que nós conhecemos, catastróficos, foram medidas muito assim severas na época, tomadas até mesmo por ele, mas foi por causa daquela população, foi por causa daqueles espíritos mais primitivos. Então tudo aquilo fazia parte da evolução para abrir aí, não só ele, né, outros também, abrindo a passagem para o nosso Mestre Jesus. Quando o nosso Mestre Jesus veio com amor, veio com compreensão, um médico da alma, um psicólogo maior, e outros tantos adjetivos dos quais às vezes a gente não vai conseguir um vídeo desse aqui para poder traçar. Mas a verdade é que naquele momento Jesus tinha as informações, né, contadas daquela maneira para aquele povo que tinha a cabeça, né, e o desenvolvimento mais restrito. Então, contadas tudo que a gente está falando aqui, pessoal, está em parábolas. Muitas coisas foram escritas pelos evangelistas, né, nos evangelhos, por meio de parábolas. Então, o Espiritismo veio para, olha, tem aqui a porta, vamos abrir essa porta e dar uma olhadinha para dentro, só para ver o que ela tem. É isso que o Espiritismo faz. O Espiritismo ele deixa você abrir essa porta. Atravessar essa porta já é com o tempo, né? Porque o Espiritismo trouxe a chave e mostrou, olha, essa é a porta, tá vendo esse caminho todo traçado por Moisés, por outros profetas, Jesus, trouxe até essa porta aqui. A porta vamos dizer assim, o Espiritismo, né, codificado, bonitinho, mas para você avançar, você vai ter que entender aqui como que abre essa porta. E aí depois você atravessa, e aí talvez depois dessa porta tenha outra porta, e assim vai, né, até chegar num momento aí de plenitude, né? Então, hoje o Espiritismo traz aí isso numa maneira mais fácil de entender, né? Inclusive, existem estudos puxando aí as informações de evangelhos, né, tipo de João, que traz aí estudos palavra por palavra com a luz do Espiritismo. E vocês vão vendo que muitas coisas que foram traduzidas daquela época para hoje viram um telefone sem fio, né? Então, muitas coisas, por exemplo, João Evangelista, ele era erradicado na Grécia, pouco antes de morrer, ficou exilado por um bom tempo lá, e transmitiu o evangelho dele em grego. E muitas coisas em grego, traduzidas para o português, ficam com dupla conotação, às vezes com tripla, né, conotação, e pode multiplicar muitas coisas numa palavra só, então tem que destrinchar. O Espiritismo ele dá essa primeira parte, essa chave, né? Então é isso daí. Vamos continuar aqui para não fugir muito do andamento aqui, senão vai atrasando. Agora a gente tem todo o tempo do mundo. Vamos lá. Entre diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Mas isso, pessoal, não quer dizer que estamos muito à frente de outras, né? Aqui está falando
foi escolhida a espécie humana depois de um longo tempo em que este planeta foi trabalhado, né? E num certo momento a matéria ficou pronta para receber espíritos que comportam esta carne, espíritos que comportam neste mundo. Ou seja, de uma evolução ainda restrita, né? Vai chegar o momento que não precisaremos mais da carne, não precisaremos mais viver, né, dessa maneira mais primitiva, comendo, com necessidades fisiológicas, respirando, né, com medo de pandemia, com medo de sair na rua, medo de doença, essas coisas. Não vai haver mais, né? Mas para isso precisamos elevar nossa moral. É o que ele está falando aqui. Precisamos evoluir moral e intelectualmente para gozar de benefícios futuros, inerentes somente àqueles que já alcançaram. Então, não dá para você sair do primário e pular para a universidade. É isso que nós temos que entender, passo por passo. Estamos num bom caminho? Estamos indo, estamos caminhando. Não quer dizer que já passamos do meio e nem que nós estamos lá no primeiro passo. Estamos com alguns passinhos bem pequenos, mas já na frente de muita, né, vamos dizer assim, muitos espíritos. Porque se nós levarmos em consideração que o espírito nasce ignorante, nasce de uma simples, de um simples sopro divino, então começa ignorante, começa sem saber nada e vai evoluindo aos pouquinhos, passa por todas as fases, todos os reinos minerais, né, o reino vegetal, depois para chegar no animal e o hominal, que é o nosso. Então nós já estivemos lá no passado longínquo, há milhões de anos atrás, passando pela fase da bactéria, passando pela fase unicelular, né? Então, evolução, darwinismo, né? Mas aí a gente está falando de espírito, ok? Então todos os seres que estão aqui, que nós podemos ver, mesmo inanimados, estão em fase de evolução, cada um no seu estágio, ok? Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, né? Vamos levar em consideração isso daí. A alma é um espírito encarnado, a gente voltando a falar da alma, sendo o corpo apenas o seu envoltório, né? Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, o ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Lembra lá da energia vital, do fluido vital? É isso que anima o nosso corpo, né? Enquanto nós tivermos essa energia em nós, nossa ampulhetinha, né? Porque, querendo ou não, nós estamos fadados à morte material. Começamos, vamos terminar. Então, nascemos, vamos morrer. Então, só vai continuar aqui o espírito, graças a Deus, né? Segundo a alma ou ser imaterial, segundo a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Então, aqui no segundo, né, na segunda coisa que ele fala, lá no homem 3 coisas, a segunda é a alma ou ser material, espírito encarnado no corpo. Ou seja, estamos aqui de maneira provisória, presos no corpo. A menor prisão do mundo, o corpo humano, né? O espírito é livre, dependendo da evolução, consegue fazer coisas e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Dependendo da evolução, consegue se transpor de um lugar para o outro em questão de segundos ou minutos, somente pensando no local. Mas isso tudo depende da evolução. Por quê? Porque nós, onde pensamos, depois da morte, estaremos lá. Então, se nós vibramos de maneira pesada, material, vamos ficar presos aqui na Terra. Então é por isso que tem que evoluir moralmente. Deixar a matéria de lado aos pouquinhos, para que quando nós formos pensar, não viajemos, né, de maneira repentina, sem controle algum, né? Então, quando você eleva o seu espírito,
você passa a ter controle sobre isso, né? Mas se você não eleva, automaticamente você já é puxado você é puxado para o local, por esse laço material. Então é isso que nós temos que aprender a desprender. Não é para só acostumar a viver no mundo de lá. Porque quando a gente chega no lado de lá, as coisas mudam substancialmente. Deixamos de ter corpo, deixamos a existência para trás, deixamos esta personalidade para trás. Vivemos apenas a consciência e a individualidade. Então, se você não acostuma com isso agora, já não coloca isso na cabeça, quando for passar para o lado de lá, vai sofrer. Não vai sofrer apenas, né, os tormentos de uma vida desregrada, né, os tormentos de uma vida mal vivida, mas vai sofrer também a prisão material, vai ficar preso aqui e difícil caminhar, né? Então, até expurgar, até deixar tudo isso para trás, vem aquele momento de tormento. Mas isso não é eterno, né? E também não é nada para ficar, olha, meu Deus, faz parte da evolução. Todos nós vamos passar por um certo tormento, uns menos ou mais, outros às vezes nem vai passar, dependendo de como viver aqui, mas a maioria passa e é natural, né, que aconteça. Afinal, se nós chegarmos com uma roupinha diferente do outro lado, para acessar o ambiente melhor, vamos ter que estar melhor vestido. Então, esse momento é o de depuração, o momento de limpeza, para chegarmos bem, né, no local certo, adequado para as pessoas que vibram da maneira igual, né, vibram da maneira idêntica que a nossa. Né? Não adianta, sei lá, é a mesma coisa de você sair daqui com a roupa, né, um exemplo de esdrúxulo, vestir na camisa do São Paulo e entrar na torcida do Corinthians, não vai dar certo. Então tem que ir aos pouquinhos, né, vestindo a camisa para ir para o lugar certo, onde todos vestem a mesma camisa. Senão o negócio fica complicado, o sofrimento é certo. Ok? O exemplo é grotesco, mas é o que a gente tem para a hora. Desculpa aí, pessoal. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo. Princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Esse laço, pessoal, a gente pode entender que seja o cordão de prata que tantos falam, que é o que nos prende ao corpo, é o que faz aí com que nós possamos viajar, fazer as nossas projeções em sonho, por exemplo, dormindo, e quando nós acordamos, cá está a nossa individualidade de novo junto com a gente. Né? Abrimos o olho e graças a Deus estamos aqui. Né? Então, é o que prende a gente, é o que não deixa a gente viajar e ficar no meio do caminho. Então, vai ter, a maioria das vezes, a pessoa vai e volta tranquilamente. Quando ela não volta, aí que vem aí o estado de coma, estado de catatônico. Mas isso daí é coisa para estudar em outra oportunidade. Beleza? Mas não se preocupem que isso é muito raro. Tem assim o homem duas naturezas. Ó, pessoal, essa questão aqui do laço, do cordão de prata, acho que tem aqui. A Ângela chegou agora. Oi, Ângela. O Jean é novo. O cordão de prata, para ficar melhor para explicar, deixa eu ver se eu consigo deixar aqui explicadinho. Quer ver? Não sei se eu vou conseguir explicar. Então aqui, ó, vou tentar fazer um desenho rapidinho, tá, pessoal? Para não ficar... É grotesco, tá? Mas é um desenho assim, ó. Aqui é o corpo. Aqui, ó, um lacinho que sai do corpo. O perispírito. E vamos dizer aqui que o espírito, tá? Que é a nossa individualidade. O perispírito é a nossa roupa, tá? Do lado de lá. Então esse laço aqui, quando houver o desencarne, ele rompe, ok? Quando acaba o fluido vital, ele rompe. Esse rompimento não é tão rápido, tá, pessoal? Leva aí horas, às vezes dias, dependendo da evolução da pessoa, né? Pode levar bastante tempo, entendeu? E esse momento aqui, ó, quando vai romper o cordão de prata,
Se a pessoa não tiver bem, não tiver uma vida bacana, ela sofre, tá? Sofre se não tiver. E óbvio, vai ter aí sempre o apoio espiritual dos irmãos, ninguém fica abandonado, tá? Então, somente aqueles que tiveram uma vida desregrada, totalmente bagunçada, vão sofrer. Não tem jeito, mas vai ter um amparo. Não vai acontecer da pessoa aqui ficar eternamente no sofrimento. Vai ter sempre alguém do lado amparando. Não adianta achar que está sozinho. Foi o erro de André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele conta a história. Foi o erro dele achar que ele estava sozinho. Teve que passar lá praticamente aí 14 anos, salvo engano, acho que foi 14 anos, não, foi 8 anos. 8 anos. No umbral, sofrendo com o Clarencio do lado dele, soprando as coisas no ouvido, do outro lado a mãe dele, fazendo as orações, pedindo a Deus pela melhora dele. Mas isso ele precisou de muito tempo para poder cair em si de que ele precisava acreditar em Deus. E mesmo depois que ele começou a perceber que existia um ser supremo, que até então ele não acreditava em Deus, ele ia na igreja quando ele era mais jovem, ou fazia, quando era mais jovem não, desculpa, quando ele estava encarnado ele ia, mas ia para cumprir tabela, literalmente, entendeu? Só para dizer que vai, para uma questão social, totalmente equivocado. E aí quando chegou do outro lado, passou um perrengue danado. Mas mesmo depois que ele entendeu que tinha um ser supremo, ainda continuou sofrendo. Porque não basta fazer a oração, rezar ali, quando ele conseguiu puxar lá do fundo da alma, com todo o fervor, aquela coisa que vem, que, sabe, quando ele estava lá no fundo, ele conseguiu puxar, aí sim ele foi, não que ele não tenha sido ouvido antes, mas as preces foram atendidas. Né? E foi aí que apareceu o Clarencio, que era mentor, assim, tudo indica que era mentor dele, inclusive aqui na Terra, né? Que era a pessoa que zelava por ele. Né? E depois disso daí, ele teve a permissão para ser resgatado e ele aproveitou muito bem essa estadia dele no nosso lar. Tanto é que ele transmitiu inúmeros livros que foram toda baseada nas experiências que ele teve. Ele foi um excelente ouvinte, um excelente aprendiz, observou bastante, foi praticamente aí os nossos olhos no mundo espiritual. Coisa linda, maravilhosa. E aí do Nosso Lar ele fez mais 12 livros, né? Editou mais 12 livros pelo Chico, que são obras maravilhosas. Não percam, por favor, leiam, porque o nosso objetivo é chegar lá, chegar no Nosso Lar, falar sobre o Nosso Lar e falar sobre os outros livros, Mensageiros, né, Obreiros da Vida Eterna, no Mundo Maior, e assim vai. A gente vai, se Deus quiser, estudar livro por livro. Existem já aí alguns vídeos rodando pela internet, importantes, fabulosos. Se quiserem adiantar essa matéria já, estudar com eles, fiquem à vontade. Um deles é o Haroldo Dutra Dias, que faz diariamente, toda quinta-feira, o estudo do Nosso Lar. Mas eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo porque cada um com sua metodologia, e quanto mais se estuda, quanto mais faz a diversidade em metodologia, mais alcançam as pessoas. Isso que é o importante. Vamos voltar, pessoal. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Agora vamos lá. Laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito. É uma espécie de envoltório semimaterial. Pessoal, por que é semimaterial? Porque quando você desencarna, lá vira matéria. Lá vira material. Do outro lado, você é material. Igual estamos aqui agora. Opa, nos empolgamos. Igual estamos aqui. A gente encosta, a matéria lá do outro lado é idêntica.
obviamente mais sutil, mas lá você pega as coisas como se pega aqui. Não existe nuvenzinha, não existe anjinho tocando harpa, tá? Até existe, mas não desse jeito, né? Tanto é que várias vezes a gente vê em livros o canto dos querubins, aqueles cantos angelicais, mas você não tem, pro nosso nível, não, esquece. Saiu daqui, nós vamos para o hospital, vamos para uma casa transitória, né, um local transitório onde vamos ser bem recebidos por familiares, amigos, etc. Vamos ter que trabalhar e lá do outro lado não muda nada. Pelo contrário, é melhor que aqui, é bem melhor que aqui, porque aqui a cópia é mal feita, né? Isso é o esboço lá do mundo de lá. Então não adianta achar que nós vamos desencarnar e nós vamos virar anjinhos, pular de nuvem em nuvem. Esquece isso daí, pessoal. Isso daí é coisa lá do passado, lá atrás, para que puxasse aí para uma cultura religiosa um entendimento, uma tranquilidade, uma futura paz. Mas não é isso, não é isso. Desculpa quem achava que era assim e esquece. Não, o espiritismo não é fantasia, tá, pessoal? É realidade, é coisa realidade, real. Não vamos aqui querer fazer também que as pessoas tenham aí uma ideia fantasiosa, ilusão, nada disso, tá? Então, aqui nós vamos dizer envoltório semimaterial, porque do outro lado tudo fica físico, é uma matéria da qual nós aqui agora não temos acesso, mas são dimensões. A gente pode até mesmo fazer uma comparação com os desenhos em quadrinhos, que tem dimensão X, Y, Z, por exemplo, na DC Comics com o The Flash, ou o Homem-Aranha, multiversos, não sei o quê. É mais ou menos assim, é uma realidade diferente, no entanto ela é comum. Lá acontece de uma maneira, aqui acontece de outra, mas o tempo é igual para todas, tá? Não é totalmente idêntico também a essas histórias em quadrinhos, que o tempo às vezes é diferente, né? Vamos, né, viajando. Quem assiste, quem gosta de história em quadrinho, viaja nisso aqui, e com certeza essas inspirações não são à toa, não são à toa, não surge do nada, né? Essas informações. Então isso, quem sabe, é uma preparação também para essas informações mais sérias, né? A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições. Pessoal, aqui é muito simples, né? Estamos falando do quê? Do perispírito, que para uns é a alma penada, que aparece de vez em quando, para umas pessoas ou outras, né? Num escorregar de um relance de olhar, uma câmera que naquele momento dos frames dela ela capta alguma coisa. Aquilo que se vê é o perispírito e é a nossa verdadeira roupa, é a nossa verdadeira imagem. O que nós estamos fazendo agora é moldar essa roupa. Vai depender da gente se nós vamos chegar lá do outro lado bem vestido ou mal vestido. Então, às vezes, quando se vê a aparição, tudo, né, aquelas aparições todas lá assustadoras, o pessoal vai perguntando, mas existe, vai aparecer lá o fantasma horroroso. É essa coisa aí, entendeu? A pessoa que teve uma vida aqui atrapalhada, chegou do outro lado todo atrapalhado. Não vai virar santo. A morte não transforma ninguém em santo. Então, se a pessoa tá ruim aqui, vai continuar ruim do outro lado. Se ela é cabeça dura aqui, vai continuar cabeça dura do outro lado. Na morte não transforma, não transforma ninguém em santo. Então, às vezes, o pessoal aí tem essas coisas de ver assombração, lobisomem, e ver não sei o que lá. Isso daí tudo é explicável, né? Tá tudo no espiritismo vai explicando, tá ok? Então, vocês estão percebendo que as informações estão ficando mais legais, né? A gente está entrando aqui numa coisa que é a impressão ainda do Kardec, tá?
é um apanhado do que ele aprendeu. E aqui ele está transferindo para a gente. Daqui a pouco nós vamos entrar na língua dos espíritos, diretamente falado por eles. E aí vai ficar mais legal ainda. Tá? Então, pra vocês conseguirem entender, o perispírito é o que nos representa do outro lado visualmente. Tá? Esqueçam aí a individualidade, o espírito, a luz, aquilo que conta como a nossa consciência, né? É o espírito. Aqui nós estamos falando do perispírito, tá? Então, por isso que o Kardec lá na frente falou da alma. Voltam lá. Se vocês não entenderem essa parte aqui, volta lá para poder ver e entender de novo, tá? Bacana, vamos continuar aqui. O pessoal tá com dúvida. Tô vendo aqui, ninguém pergunta, todo mundo mudo. Será que o pessoal tá assistindo aí ainda? Que temos 9 pessoas assistindo, mas eu não tô vendo ninguém aqui falando. Tô achando, só acho que eu só tô com os espíritos aqui, será? Né? Dizem aí alguma coisinha, vão dizendo, por favor. Dizem não, desculpa, digam alguma coisinha. É? Vamos lá então, pessoal. Depois, como tem um delay aqui, daqui a pouco vocês estão falando aí. O espírito não é... Opa, lá, ó o Henrique. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Então, quer dizer, quando se fala de abstrato, né, ele está falando que o espírito ele existe, ele é palpável até certo ponto. Não aqui entre nós, né? Mas é um ser apreciável pela vista para nós, pelo ouvido e pelo tato. Então existe a possibilidade? Existe. Existem algumas situações em que o espírito consegue fazer aí o contato físico direto, ou fazer a voz presente, ou aparecer, né, para que a pessoa veja mesmo. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ver, ouvir ainda não, mas eu tive a oportunidade de ver, em plena consciência, né, alguns espíritos. Isso já faz um tempo, inclusive faz um tempinho já que eu não vejo. Né? Eu não sei porquê, talvez porque eu não ando sendo um bom menino. Né? Mas existe a possibilidade da audição. Opa! Grande Cris, seja bem-vindo. Aqui, bacana. Vamos ouvindo aí, meu amigo. Tamo junto, meu compadre. Então existe aquele que pode ouvir. Temos vários médiuns aqui, eu vejo já, pelo menos uns 2 aqui que tem condições de ver, ouvir. Tocar, aí é uma via que ela depende de alguns fatores, né? Tem médium que tem, vocês podem depois, quem tiver curiosidade, entrar no livro dos médiuns, a gente vai chegar lá, vai demorar um pouquinho, talvez o ano que vem, mas o livro dos médiuns fala da propriedade de alguns médiuns que tem aí, por meio da sua mediunidade, a liberação de certos materiais espirituais que facilitam o contato com os espíritos, que facilita que o espírito possa se transformar em algo físico para que seja visto, para que ele possa trabalhar diretamente em alguma situação. E isso eu estou falando dos espíritos mais bons, né? Já os espíritos que são ruins, né? O ruins que a gente fala é infeliz, ainda tem um pouco de maldade, não entrou ainda na seara do Cristo, eles usam essa energia para agredir, para mexer objeto, né? A gente tem muitas histórias aí de espíritos que fazem usam desse meio para causar espanto, para assustar as pessoas. A gente vê em filmes essas coisas, mas isso acontece. Existe a possibilidade. Hoje diminuiu bastante, né? Tendo em vista aí a quantidade de centros espíritas que foram criados, e a maioria deles, o que acontece? Por essa energia acaba sendo atraído. Ó, o Ralph. Então acabam sendo atraídos para esses centros, aí diminuiu esses efeitos físicos dessa proporção.
Hoje é feito alguns trabalhos, mas eles são isolados, precisa estar em comunhão com os trabalhadores do centro para poder participar. Ou seja, precisa trabalhar com bastante seriedade. Nós vamos chegar lá um pouco mais para frente, em que o Kardec vai falar dessa seriedade que precisa, né? Então, quem tem vontade de ver, vontade de ouvir essas coisas todas, um dia eu perguntei para o meu pai sobre essa curiosidade que eu tinha de ver, de ouvir, de poder participar, e ele só falou para mim uma coisa: estuda. Estuda que na hora certa, se Deus permitir, você vai ter o contato. E depois eu comecei no kardecismo com uns 14 anos mais ou menos, foi com 32 que eu vi o primeiro espírito. Então quer dizer, não que eu tenha sido um aluno assíduo, a gente foi lendo as obras, né? Não muitas, participando de trabalhos do centro. Eu fui começar a aprofundar mais depois de velho. Não, quando mais novo a gente vinha pelos romancezinhos, mas o que a gente sente é que a gente traz de outras épocas ou da vida de lá, conhecimento que às vezes a gente nem sabe de onde veio. Aí a gente está olhando o negócio e fala: já vi isso, já expliquei sobre isso e nem sabia que estava escrito aqui. Às vezes acontece. E a gente vinha estudando muito livro dos espíritos, do centro, etc. O que deu bastante experiência, mais perto de muitas outras pessoas, ainda sou um bebê engatinhando, né? Então vamos voltar para essa parte interessante aqui, ó. Espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então aqui ele quer dizer o seguinte: ouça tudo, mas com parcimônia. Acredite em tudo, não acredite em tudo. Tenha sempre as suas reservas para tudo que você ouve, principalmente dos médiuns. Infelizmente, na seara espírita, nós temos bastante gente fantasiosa, a gente tem bastante gente que quer impressionar, sabe lá por quê, não se sabe se é por vaidade, se é por orgulho, etc e tal. Eu vi aqui a Ângela fazendo um gracinho. Oi, Ângela. Então, o que acontece é o seguinte: acabam transformando o espiritismo numa coisa meio circense. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o espiritismo ele é muito sério. Ele não precisa desse chamariz. O espiritismo a gente precisa estudar para consolar. Não é para se mostrar, não é. Então o que acontece? As pessoas acabam passando à frente dos espíritos, às vezes sem querer, ou às vezes por querer, e aí acaba caindo também na questão desse animismo, e aí mistura com a má intenção do espírito, ou a pessoa por ainda não estar totalmente, vamos dizer assim, ligado seriamente àquele trabalho, ela acaba não distinguindo o que é bom e o que é ruim. E aí começa a chegar as informações, como o próprio Kardec fala, né, em que espíritos falam um monte de coisa rebuscada, fantástico, sem conteúdo nenhum. Então, quando chegou um momento para ele, inclusive acho que está em uma das revistas espíritas, os espíritos superiores deixaram os espíritos inferiores brincarem com Kardec, falarem coisas bonitas, fantásticas, né? E ele mesmo achou estranho tudo aquilo lá, e foi um teste para saber se ele estava sabendo distinguir o que era bom e o que era ruim. E graças a Deus ele superou essa fase, mas foi dada essa liberdade para ele. Então, quando a gente for num centro, né, primeiro olhar aí a seriedade, né, a reputação, e sempre com respeito, viu, pessoal? Nada de sair falando, né, mal dos outros, nada disso, nada disso. É para intimamente você chegar no local com muito respeito e não se deixar levar pela imagem, pelo que você ouve, fazer
uma coisa que a gente é fantástico, e o próprio Kardec fala isso, é a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É você acreditar em Deus quando você ouve o médium ou o espírito que está falando por meio dele ali, e você buscar em tudo que você aprendeu na doutrina e falar, opa, será que tem conexão? Será que orna? Será que comporta? O espiritismo é o dono da verdade? Não é, mas ele dá a base. Ele dá a base. Então, se você tiver um discernimento, pelo menos dessa base, vai acender aquele pontinho de interrogação. E você não vai se entregar de corpo e alma a uma informação. Entendeu? Então é assim que funciona. É só não se entregar de corpo e alma às informações que vão vindo. Porque ora é o médium que é inexperiente ou quer aparecer, ora é o espírito que está se aproveitando da ingenuidade do médium. Vocês entenderam? Conseguiram entender essa parte? Então, assim, como toda religião, sempre vai ter algumas coisas, algumas pessoas que, infelizmente, não levam tanto a sério e se aproveita da ingenuidade das pessoas que vão em busca do consolo e acabam recebendo informações das quais não interessa. Uma coisa que o espírita acaba fazendo e que eu acho que deveria ser mudar esse entendimento, e existem palestrantes que concordam também, é dessa coisa de dar atenção aos fenômenos, né? A dar atenção a informações. Uma pessoa chega, por exemplo, no centro espírita para ser consolada depois da morte de algum parente, né, o desencarne de algum parente, e não quer saber se o Chico Xavier foi Kardec, se o fulano de tal teve a vida lá não sei aonde, que Rabatiz foi Pitágoras. Não interessa essas coisas. Não interessa. Isso daí é para matéria estudantil, é para matéria de estudo, só título de conhecimento. E quando chega no centro espírita, às vezes as pessoas querem colocar isso na frente para impressionar. E aí acaba esquecendo da consolação, de trazer uma palavra bacana para aqueles que estão sofrendo. Essa não é a finalidade do espiritismo. Então vamos aqui continuar, estamos aí nas 9 horas. Vamos só terminar esse pedaço aqui, tá? Para a gente encerrar. E quem tiver pergunta ainda sobre essas coisas que a gente falou, fica à vontade. Os da primeira ordem, vamos entrar então aqui na distinção dos espíritos, ok? Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Pessoal, nós estamos falando aqui de Jesus, tá? Nós estamos falando de espíritos puros. Quando a gente fala em espíritos puros, nós estamos falando de espírito da ordem angelical. No livro A Revista Espírita de 1868, tem um trecho, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui rapidinho, só um segundinho para vocês verem. Vocês vão curtir, porque ele é muito interessante. De repente a gente pode até encerrar com esse livro. Vamos ver se eu consigo puxar ele aqui. Vamos lá. É rapidinho para vocês verem aqui. Não é esse aqui. Deixa eu puxar o outro aqui. Calma aí. É rapidinho, pessoal. Aqui, ó, revista de 1868. Vamos ver. Opa, olha só que bacana, pessoal. É bem legal esse livro, tá? Vamos ver se a gente consegue falar aqui para vocês terem uma ideia. Eu vou só passar uma mensagem para vocês. Eu acho que é de março. Terceira edição, abril. Vamos ver aqui rapidinho para vocês não fiquem chateados aí, hein? Com o tempo que a gente passa. Os Messias do Espiritismo, 73. Vocês vão entender a ordem de Jesus agora, tá? Deixa eu ver aqui se a gente já joga direto na página.
votos de ano, acho que foi muito. Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo sumário. Vou voltar de novo. Aguenta aí, pessoal. Só um pouquinho que vocês vão ver aqui que bacana esse trecho. Aqui tá é a página, que às vezes a página ela é diferente. Ela não, vou tentar aqui na página 70. Vamos ver na hora que ele entrar quem tiver os votos de ano novo, Espírita lembre-se. Aqui, gente, olha só que bacana. A gente vai ver. Aqui é São José falando, mas eu quero Fenelon também. Vamos ver aqui. Beluzi, não. Lacordaire, eu acho que é esse aqui. Vamos lá. Eu vou ler para vocês, vocês vão ver o tamanho que é o nosso Mestre Jesus. Eis uma questão que se repete em toda parte. O Messias anunciado é a pessoa mesma do Cristo? Olha só, pessoal, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer com espírito puro. Ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo, pessoal, ao topo da escala dos espíritos puros. Ou seja, não basta ser espírito puro, existe um topo. Então, quer dizer, existem passos ainda a serem dados pelos espíritos que atingem a angelitude. Olha só isso aí, pessoal. Olha só como a gente é pequeno. Que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a sua execução. Essa execução, pessoal, vocês vão entender. A execução de Jesus. Lembra do verbo lá que fala no João capítulo 1? Então, a gente vai chegar uma hora lá. Vão pensando, deem uma lidinha lá, depois vocês vão entender o que eu estou... começar a entender o que eu estou falando. Deus escolheu, dentre eles, seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. É a mesma escola, são as mesmas ideias modificadas conforme os tempos. Não fiqueis, pois, admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vinda de um Espírito poderoso sob o nome de Cristo. É o pensamento de Deus, revelado numa certa época e que é transmitido pelo grupo dos espíritos superiores que se acercam de Deus e recebem as suas emanações para presidir o futuro dos mundos que gravitam no espaço. Começam a entender agora aquela questão que todo mundo está falando sobre a regeneração, da reunião galáctica entre os Cristos para decidir o futuro da Terra. Pois é, esses aqui têm comunicação diretamente com Deus. Vocês vão entender. O que morreu na cruz, um tal de Jesus aí, talzinho de Jesus, um irmãozinho, fantástico, né? O que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir. E essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino, que vem repito, presidir aos destinos de vosso mundo. Se o Messias, de que falam essas comunicações, não é personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. Ou seja, são alunos da mesma classe. São alunos, é brincadeira, né? São professores da mesma escola, vai? Vamos falar de maneira mais correta, mais justa. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei o Espírito de verdade. O mesmo Espírito que ditou várias vezes algumas respostas no livro dos Espíritos. Aqui ele fala, se não é Jesus, é o Espírito de verdade. Ou seja, o Espírito de verdade que nós vamos ver no livro dos Espíritos é um Espírito angelical da mesma ordem hierárquica de Jesus. Coisa linda. Que deve restabelecer todas as coisas. Isto é, reconduzir os homens à sã interpretação de seus ensinamentos. Porque ele previa que os homens se desviariam do caminho que lhes havia traçado. Aliás, era preciso completar que então não lhes havia dito, porque não teria sido compreendido. Ou seja, ele disse isso agora porque lá atrás não seria compreendido. Eis porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, veio a todas as partes do mundo e a todos os povos revelar as leis do mundo espiritual.
cujo ensino Jesus havia adiado, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Quando todas as bases estiverem postas, então virá o Messias, que deve coroar o edifício e presidir a reorganização, auxiliado pelos elementos que tiverem sido preparados. Mas não creiais que esse Messias esteja só. Haverá muitos que abraçarão pela posição que cada um ocupará no mundo as grandes partes da ordem social, a política, a religião, a legislação, a fim de as fazer concordar com o mesmo objetivo. Além dos messias principais, espíritos de escola, ou seja, aqueles espíritos de ordem elevada, surgirão em todas as partes, e que, como lugar-tenentes, animados da mesma fé e do mesmo desejo, agirão de comum acordo sob o impulso do pensamento superior. É assim que pouco a pouco se estabelecerá a harmonia do conjunto, mas é preciso primeiramente que se realizem certos acontecimentos. Meu Deus! É muito bom ouvir isso aqui, é muito legal ouvir, voltamos aqui. Vocês conseguiram entender como é fantástica esse estudo? Como é fantástico esse estudo? Aqui a gente tem essa possibilidade de prestigiar e de uma certa maneira ter um prazer imenso de saber um pouquinho do tamanho que é Jesus. E existem alguns outros aqui, algumas outras mensagens que mostram aí também muito mais coisas sobre Jesus. E aqui mesmo, né, nesse trecho que fala do Messias, tem aqui essas informações. Olha, fala que... Opa! Vai acabar? Será que tem um pouquinho de bateria? Tá acabando a bateria, pessoal. Ih, eu acho que acabou. Será? Não? Eu acho que acabou a bateria. Bom, enfim. Deixa eu ver aqui. Acabou. Pessoal, tá ouvindo aí? Olha, eu acho que nós estamos sem aqui Pessoal, ouvindo, eu peço desculpas se vocês vão ficar só vendo agora, por fim, o meu... não vão ver, vão só ouvir a minha voz aí por enquanto, ok? A gente vai despedir então, acabou a bateria da minha câmera, então a gente está no escuro, não tem problema. A gente vai continuar aqui, ok? E vocês fiquem com Deus. Ok? Espero que... Será que o pessoal está vendo aqui? Eu acho que encerrou, viu? Mas não tem problema. Se encerrou, fiquem com Deus. Espero que a gente possa ter ajudado a todos aí. E a gente continua na próxima semana. Ok? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.